Olá, pessoal, boa tarde. No vídeo de hoje, eu irei dar dicas de como vocês, pais, podem, em paralelo com a fonoaudióloga, intensificar o treino de fala em casa. Saibam, primeiramente, que falar é um processo cerebral que envolve os músculos da boca, da face, da língua, do palato, que é o céu da boca, e da faringe. Esses músculos, eles têm que estar numa sincronia e juntamente para todos trabalhando, né, contraindo, relaxando, num movimento sincrônico para poder fazer o som, né, o som dos fonemas, né, que constituem as palavras e que nós montamos frases e que nós nos comunicamos, né, por meio dos diálogos. Então, todos esses processos são processos, o processo da fala é um processo cerebral, né? Então, acredita-se que a maioria das crianças que tem apraxia de fala é porque esses mecanismos, eles não conseguem essa integração, gerando falhas no processamento, no planejamento e na execução da fala. O meu filho, ele teve muita dificuldade, ele tem apraxia de fala, a fala dele começou esse ano, né? Ele com quase 6 anos de idade. Então, vocês pais, não desistam. Eu vou dar algumas dicas agora. Por exemplo, vocês podem ensinar as vogais A, E, I, O, U. Os sons também das coarticulações, vocês começarem com oi, com ae, ai, ai, o eu. Vocês também trabalhar com os sons dos animais, as onomatopeias, o a, ao, i, o do burrinho. Os fonemas a gente começa com p, b, m. E a gente também pode trabalhar com sílabas como papepi, popu, babebi, bobu, mamemi, momu. E depois as de sílabas como papá, papai, mamá, mumu, babá, bebê. Então, assim, a criança, ela não consegue emitir nenhum som. Então, a gente vai começar fazendo os sons das vogais, né? Então, a gente brincando, sempre de forma muito lúdica. Então, a gente tá lá brincando com a gente pegando um bichinho, né? Um elefante, por exemplo, um elefantinho, e da história do livro, ou aqueles que vêm, né? Tem uns jogos de encaixe, né? Que tem tanto a mãe como o filhote, então vocês também podem estar usando, né? De animais. Então, aí vamos supor, tem um elefante e um elefantinho. Aí você fala elefante, elefante, sempre prolongando o som da vogal. E aí na brincadeira vocês vão fazendo esse som e esperando que a criança, né, vá percebendo. Daí elefante, elefante, elefante. E você vai dando esse estímulo e a criança vai e fala né? Então, a gente começa assim, vamos fazer comidinha, vamos fritar um ovo, um ovo. Então, esse som ovo, ovo, as fonos, elas podem estar usando os multigestos, pode estar usando as boquinhas e também pode estar dando o suporte também do prompt, né? Então, por exemplo, multigestos você pode fazer assim, o, né? E, por exemplo, o A, né? O prompt seria assim, você colocar o dedo aqui, a, né? Então, temos aí o A e temos aqui o I,
certo? Então, esses seriam os exemplos, né, de prompt. E vou mostrar para vocês como a gente fez junto esse trabalho sempre, assim, a fono faz em consultório e a fono do meu filho, ela passa todas as instruções para gente intensificar aqui em casa, né? Então, eu sempre participei bastante e jamais eu faço papel de fono, né? Eu consigo multiplicar esses exercícios em casa sob a supervisão da fono que ela me passa. Então, a gente tem aqui, por exemplo, numa pasta, eu vou mostrar para vocês, é uma pasta bem grande, ó, certo? E nessa pasta, nós temos todas as vogais, eu vou mostrar aqui. Então, a gente tem as vogais, nós temos também as sílabas, certo? Nós temos as consoantes aqui, tá vendo? Então, a gente pode além de estar estimulando a fala, nós podemos também, junto com o treino de fala, a gente também tá estimulando a escrita, né? Então, no primeiro momento, a gente treina a fala e num segundo momento, se a criança, claro, tiver essas pré-habilidades, né? No meu caso, meu filho já tá com 6 anos, então na escola já está iniciando o processo de pré-alfabetização, então nós estamos também inserindo agora a escrita. Então, no treino de fala também estamos inserindo a escrita. E aqui, gente, as boquinhas que eu falei para vocês, né? Então, as boquinhas, ela ajuda a criança ver o movimento de boca. Então, assim, ela prestar atenção. Você pode usar um espelhinho e ela olhar no espelho para ela ver que movimento que ela está fazendo, certo? Então, assim, por exemplo, aqui, ó. Esse movimento de boca aqui é quando a gente faz o, olha, o. Então, a criança perceber isso é muito importante, porque a gente sabe que as crianças com autismo, elas têm dificuldade de prender atenção, têm dificuldade de imitação motora, né? Então a gente também tá trabalhando a imitação, no caso, na fala. Então, nos treinos ecoicos, no programa ABA, é bem interessante colocar também objetivos da fono, né? E também ter esse treino, e se a gente, quanto mais recursos forem utilizados, melhor vai ser a aprendizagem da criança, tudo bem? Então, nós começamos, né, mostrando aqui para vocês, que nós começamos com alguns sons, né? Nós elegemos, então nós escolhemos, por exemplo, o das onomatopeias, o au-au, né? Então, quando ele aprendeu a falar a, depois o som do o biquinho, esse som foi o mais difícil para o meu filho, né? Esse som ele demorou bastante, mas ele conseguiu. Então, quando ele conseguiu fazer o A e fazer o U, a gente colocou au, au, o au do cachorro. Então, veja, aqui a gente tem a boquinha au, a gente tem a escrita e a gente tem a imagem, certo? E você também pode estar usando o prompt, né? No caso, né?
U, A, U. Temos aqui, olha, U, A, U, A, U, 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 A, U, 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 A, do macaquinho. Então, a gente tem o U e o A, e a imagem. Então, nós fizemos isso, escolhemos essas onomatopeias aqui, olha, como eu falei para vocês, ó, ó. Então, aqui o burrinho não tem a imagem, tem a vogal escrita, né? E a imagem das boquinhas. Então, ajuda muito a criança a memorizar e aprender a fazer esses movimentos, certo? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês enviem dúvidas e conto com vocês para compartilhar o vídeo, divulgar o canal e muitíssimo obrigada. Tchau, tchau!